É um prazer estar com vocês aqui e compartilhar um pouco da minha experiência. Bom, eu sou sociólogo, sou professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e, enfim, vivi um longo treinamento acadêmico, né? Mas, paralelamente a isso, eu sempre tive uma busca pessoal, desde muito jovem, que me levou a procurar experiências de autoconhecimento, né? Que me levaram a mudanças e transformações bastante profundas, algumas até radicais, na minha vida e especialmente no meu trabalho, e que me levaram recentemente a desenvolver novos projetos dentro dessa perspectiva de novos paradigmas. Eu vou falar com vocês sobre uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente precisa também ser solidária, mas antes disso, eu vou falar um pouco da crise contemporânea. Já foi falado aqui pelos colegas que me antecederam. A humanidade vive hoje uma crise profunda, eu diria que é uma crise planetária, uma crise civilizacional, porque não é a crise de um país, de um lugar, de uma área de conhecimento, né? Essa crise talvez só seja comparável à crise que a humanidade viveu no final da Idade Média. E essa crise se caracteriza por dois aspectos fundamentais. Primeiro, a extraordinária velocidade das mudanças e transformações. Alguns autores falam que o mundo mudou mais nos últimos 10 anos do que nos 50 anos anteriores. Outros dizem que qualquer planejamento hoje só vale para 30 dias. Ou seja, as coisas estão muito rápidas, né? E isso faz com que as coisas fiquem também obsoletas muito cedo. Facilmente isso é verificável na área de tecnologia, né? Onde os produtos, os aplicativos, enfim, são lançados quase que mensalmente, fazendo com que os produtos fiquem ultrapassados. Isso se vê, né, nessa área de tecnologia, mas na área de comportamento, das ideias, dos valores, as coisas também estão bastante rápidas, né? Um outro ingrediente dessa crise é a crise ambiental, que já foi falada aqui anteriormente. Enfim, essa crise cria um caldo de cultura, né, que tem como pano de fundo uma quebra de paradigmas, né? Ou seja, o que a gente está vivendo hoje tem essa face visível que está ligada aos problemas, à violência, enfim, que a mídia noticia sempre, mas isso tudo tem um pano de fundo, que é a quebra de paradigmas. E, dentro dessa perspectiva de quebra de paradigmas, eu desenvolvi 2 projetos de extensão na UFBA, onde eu sou professor há mais de 30 anos. O primeiro deles, dá para você passar aí, por favor, viu? Chama-se Educando Educadores, e o segundo, Sociologia da Solidariedade. Ambos estão dentro desse contexto de quebrar paradigmas. E quebrar por quê? Não é que o paradigma antigo seja ruim, mas ele já deu o que tinha que dar, né? Ele entrou numa espécie de fadiga de exaustão, né? Num modelo de repetição. O projeto Educando Educadores, ele questiona esse modelo de educação que transformou a educação basicamente num processo de acúmulo de informação e onde coloca a razão como única, se não exclusiva via de conhecimento, desconsiderando outras possibilidades ligadas à intuição, à criatividade. Isso, para mim, é uma expressão bastante cruel de um reducionismo e que lembra um pouco o que Descartes colocou há 400, 500 anos atrás, quando ele disse: penso, logo existo. O que ele quis dizer com isso? Ele reduziu toda a totalidade humana à mente pensante, né? Se vivo estivesse hoje, ele talvez dissesse: sinto, logo existo, ou penso e sinto, logo existo. Então, grande parte da crise contemporânea está ligada a gente restabelecer esse equilíbrio entre pensamento e sentimento, entre razão e intuição. Então, esse projeto Educando Educadores, ele tem esse objetivo. É um espaço onde os educadores são vistos basicamente como pessoas que têm necessidades. Então, esse projeto critica profundamente o conteudismo, aquela visão de que a educação é um processo de transmissão apenas de informação. Normalmente, a educação desconsidera necessidades, valores, a rica vida emocional dos educadores. Toda essa vida emocional subjaz a praxis educativa e, normalmente, isso está suprimido e, às vezes, até reprimido
porque a nossa cultura vê essa dimensão, ela não pode estar presente na sala de aula. Isso tem que ser deixado em casa. Então, a ideia desse curso é fortalecer a condição de autor de cada um de nós, de sujeito da sua própria história, e como educador não são apenas os professores. Todos nós que trabalhamos com gente somos educadores. E como dizia Paulo Freire, a gente se educa junto, né? O segundo projeto é esse, Sociologia da Solidariedade, que também está dentro de uma perspectiva de quebra de paradigmas, porque dentro desse paradigma vigente, tanto a mídia como a própria academia dá uma ênfase, na minha opinião, extremamente exagerada em aspectos patológicos da convivência humana. Para vocês terem uma ideia, existem no país dezenas de grupos de pesquisa que estudam a violência e a criminalidade. A própria UFBA tem pelo menos uns 4. E não se sabe de nenhum grupo que estude a solidariedade. Ou seja, é uma visão, de novo, reducionista e que coloca ênfase, repito, nos aspectos ditos patológicos da convivência humana, desconsiderando, é como que aspectos positivos não têm visibilidade alguma, né? E é preciso a gente dar essa visibilidade para estabelecer uma visão de maior totalidade, que permita, inclusive, a gente encontrar saídas. Porque a saída, a saída para essa problemática toda, está exatamente em você perceber que a realidade tem vários níveis, que essa dimensão física, a qual a gente está muito identificado, é apenas um nível de realidade. Para a gente compreender isso, talvez a gente precise entender um pouco de física quântica, né? Porque a física é a ciência que fornece o modelo de realidade para todas as ciências, para toda a filosofia, para a arte. E esse paradigma que a gente está quebrando é basicamente influenciado pela visão da física clássica, aquela que considera a realidade física apenas única, a única realidade. Essa realidade que a gente pode apreender através dos 5 sentidos. A física quântica traz um outro modelo de realidade. Se a física clássica tinha como grande metáfora do universo o universo máquina, agora a gente tem uma outra metáfora, que é a metáfora da rede. Está tudo ligado, estamos todos ligados, e é dentro desse contexto que o programa Sociologia da Solidariedade foi criado. Ou seja, dar visibilidade às ações solidárias que existem na sociedade e que precisam ser enfatizadas, precisam ser divulgadas, para a gente não ficar preso nessa dimensão negativa da realidade. Tanto a mídia, eu acho que todo mundo reconhece isso, como os noticiários, a grande imprensa, dá uma ênfase excessiva, né, nos problemas, na criminalidade, como a própria academia não considera adequadamente a solidariedade como objeto de estudo, né? Então, a ideia desse projeto é quebrar esse paradigma, né, e desenvolver, através de algumas práticas, uma visão de totalidade. Tanto um como outro projeto, a gente utiliza uma perspectiva ligada ao autoconhecimento. Porque dentro dessa perspectiva de quebra de paradigmas, eu creio que todo conhecimento é autoconhecimento. E todo desconhecimento é também autodesconhecimento. Então, a gente precisa quebrar essa visão de separatividade, né? E a melhor maneira de fazer isso é a gente se conhecer um pouco mais. Sobretudo nós que trabalhamos com pessoas, que cuidamos de outras pessoas. Porque eu acredito também de que a gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, é preciso que nós que trabalhamos com pessoas, educadores, precisamos desenvolver em nós aquilo que a gente tenta compartilhar com os outros, que é a ideia de cuidado, que é uma ideia-chave dentro desse projeto, que considera educadores, todos que trabalham com gente. Bom, o eixo principal dos 2 projetos é o autoconhecimento, como eu falei para vocês. E a metodologia que a gente usa é a meditação, que é uma metodologia bastante eficaz, né? E coloca o indivíduo, cada indivíduo, no centro e como o principal responsável pelo seu autocuidado, pela sua autoeducação, né? Que eu acho que é por aí que as coisas podem acontecer. A mudança começa em cada um de nós, né? Ela não acaba em cada um de nós, mas ela precisa começar em nós.
cada um reconhecendo a sua responsabilidade, né? E, enfim, né? É um processo lento, requer paciência, alguma dose de disciplina, né? Mas, enfim, é um projeto que já está o Educando Educadores já tem 4 anos que vem sendo desenvolvido, né, com resultados bastante interessantes, né? Vários educadores têm se sentido atraídos por essa proposta de quebrar paradigmas, né, de desenvolver um espaço de confiança, onde cada um pode ser visto como pessoa, né, e possa trabalhar essa perspectiva de que cada um tem que assumir essa responsabilidade pelo autocuidado. E o Sociologia da Solidariedade também está seguindo na mesma linha, com a ênfase nessa coisa de que a grande questão contemporânea hoje não é uma questão cognitiva, intelectual, científica, talvez nem política. Eu diria que a questão contemporânea não pode ser reduzida a você substituir a teoria errada pela teoria certa, porque a questão não é teórica, a questão não é cognitiva. Talvez a questão central esteja em a gente desenvolver um certo tipo de sensibilidade para usar com mais sabedoria o conhecimento que a gente já tem. Por isso que eu costumo dizer para meus alunos que a questão não está aqui na cabeça, está aqui no coração. Ou seja, está diretamente ligada à possibilidade da gente desenvolver a capacidade de ser solidário, de ter compaixão, de desenvolver atividades mais colaborativas, né, mais espontâneas, né? E isso não é uma questão intelectual de saber mais, e também não é uma questão teórica de você substituir a teoria errada pela teoria certa, repito. Talvez não seja uma questão política, pelo menos do jeito que a política é posta em nosso país, por exemplo. Então a questão é individual, no sentido de que cada um, como alguns colegas já colocaram aqui, né, o poder que cada um tem, né, de ser protagonista da sua própria história, né, desenvolver a sua capacidade de ser autor da sua própria história, né, e é isso que o objetivo, e é isso que os 2 projetos perseguem, né. O meu papel como professor é compartilhar alguns meios, né, criar algumas situações onde os participantes do projeto desenvolvem as suas potencialidades, né, desenvolvem contatos com dimensões espirituais, o que quer que o espiritual signifique para cada um de nós, porque nós não estamos falando de religião, né, mas de uma outra dimensão, uma dimensão não física, né, onde a gente pode talvez reconhecer nossa essência, ou, enfim. Grande parte da crise contemporânea tem a ver com a necessidade que a gente tem de integrar essas dimensões que o velho paradigma separou, né? E que a gente precisa integrar isso, precisa incluir. Repito, isso não é uma tarefa fácil, mas é possível e é necessário, com vistas a gente chegar a uma cidade não apenas inteligente, mas também solidária, porque, como eu disse para vocês, a questão não é de mais inteligência, no sentido assim de desenvolver a escolaridade ou a capacidade de pensar. Tudo isso é importante, mas não é suficiente para a transformação. Porque a transformação não acontece aqui, ela acontece aqui. E para isso a gente não precisa ter muita informação, não precisa saber muito. Talvez a gente precise mais desenvolver a capacidade de sentir, né? E a gente precisa reaprender a isso. Todos nós nascemos com essa capacidade, mas parece que a educação, né, não desenvolveu isso, a escola não desenvolve isso, não estimula isso, ao contrário, estimula a padronização, a pasteurização, né, a homogeneização. Então, os 2 projetos têm o objetivo de quebrar esse modelo e abrir um espaço para sentir, né? E sentir e agir, né? Então, eu acho que esse é o papel da educação, deveria ser o papel da educação, com vistas a transformar cidadãos inteligentes, mas também solidários. E é aí que eu acho que a gente pode fazer a grande transformação.
Eu deixei aí no quadro indicação dos dois projetos. Um deles tem um site, né, e eu estou aberto para, enfim, em outras circunstâncias, em outras ocasiões, para responder perguntas de vocês. Aqui eu trouxe alguns folders, não sei se dá para todo mundo, mas enfim, tem uma pessoa que vai distribuir aí. E aqueles que tiverem interesse de saber um pouco mais sobre os projetos podem me mandar um e-mail ou visitar o site. Muito obrigado.